Existem perguntas que só ousamos pronunciar em sussurros. Perguntas que atravessam os séculos, inquietam teólogos e tocam tanto crentes quanto céticos. Se Deus é amor, por que Satanás não poderia retornar? Um ser criado pode ser restaurado? Existe nas Escrituras um caminho para os anjos caídos? Nesta investigação apresentada por Rochman, nenhum dogma será imposto. Não seguiremos tradições humanas, nem estruturas ideológicas. Avançaremos devagar, guiados apenas pelo texto e pela lógica interna que a própria Bíblia revela. Pois o paradoxo é imenso. Um Deus de justiça perfeita e um Deus de amor perfeito. Entre esses dois polos, surge uma pergunta silenciosa. O mal pode algum dia voltar atrás? E se sim, sob quais condições? Capítulo 1. Quem é Satanás de verdade? Antes de qualquer especulação, é preciso voltar ao que o texto realmente revela. Satanás não é igual a Deus, nem uma força cósmica autônoma. As Escrituras o descrevem como um anjo, uma criatura, um ser espiritual totalmente dependente daquele que o criou. Está escrito que no primeiro relato, a astúcia da serpente age apenas através da vulnerabilidade humana. Gênesis capítulo 3. E está escrito que no diálogo entre Deus e o acusador, ele só age sob permissão e dentro de limites estabelecidos pelo Altíssimo. Jó capítulo 1. Tudo aponta para um ser limitado, não soberano. Um hebraísmo usa Satã, adversário. Não um nome próprio no início, mas uma função. Uma palavra grega diz diabolos, divisor. Não criador, mas rompedor da unidade. Sua natureza é espiritual, não carnal, não mortal, mas criada. Ele não é onisciente, não é onipresente, nem onipotente. Seu poder só se manifesta quando o ser humano abre espaço. Desmitificar Satanás é colocá-lo novamente na moldura bíblica, um ser dependente, limitado, cuja influência só existe onde o homem cede parte de sua autoridade. Capítulo 2. O livre-arbítrio dos anjos. Para entender a possibilidade do arrependimento, é preciso compreender a natureza daqueles que caíram. Um anjo não escolhe como um ser humano. Ele não vive na sucessão frágil de instantes que molda nossa experiência. Está escrito que Deus não poupou os anjos que pecaram. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. E está escrito que eles não guardaram o seu estado original. Judas versículo 6. Isso revela uma verdade essencial. A escolha deles foi total. Diferente do homem, o anjo não vive dentro do tempo sucessivo. Seu ato de decisão é instantâneo, completo, irreversível. Quando um anjo escolhe, ele não começa a escolher. Ele é a própria decisão, inteira, imediata, definitiva. E aqui está a chave de todo o assunto. Capítulo 3. Por que ele não pode se arrepender? Para entender por que Satanás não pode se arrepender, é preciso seguir a lógica bíblica, não o dogma. As Escrituras apresentam 5 razões fundamentais. Primeiro, ele não tem carne. Está escrito que o Filho não tomou a natureza dos anjos. Hebreus capítulo 2, versículo 16. O sacrifício pertence ao mundo humano, não ao angélico. Segundo, o plano de salvação não foi feito para anjos. Sangue, morte, ressurreição exigem mortalidade. Anjos não morrem e não podem participar desse processo. Terceiro, seu conhecimento é direto. Nós cremos, eles veem. Nós caminhamos na fé, eles na visão plena. Nenhuma ignorância, nenhuma sombra. Quarto, Lúcifer pecou na plena luz, sem tentação, sem fraqueza. Seu ato foi consciente e absoluto.
Quinto, seu pecado é ontológico. Não é um ato moral, mas uma tentativa de mudar sua própria essência. Está escrito: subirei, serei semelhante ao Altíssimo. É uma ruptura do ser, irreversível. E isso nos leva naturalmente ao próximo ponto. Por que Deus não o destruiu imediatamente? Capítulo 4. Por que Deus não o destruiu imediatamente? A pergunta é profunda. Se Deus é todo-poderoso, por que não destruiu Satanás no exato momento de sua rebelião? A Escritura apresenta uma resposta clara. A justiça de Deus é perfeita, e a justiça perfeita age no momento perfeito. Nem cedo demais, nem tarde demais. A Bíblia revela também um verdadeiro processo judicial, um julgamento cósmico, visível para anjos e humanos. Está escrito que os mortos foram julgados diante do trono. Apocalipse capítulo 20. Não é apenas poder, é demonstração pública. Deus permite que Satanás vá até o fim para revelar seu caráter real, a natureza do mal, o contraste absoluto entre luz e trevas, e a realidade da liberdade. Sem a possibilidade de rejeitar Deus, a liberdade seria apenas aparência. Assim, Deus não age por destruição imediata, mas por revelação. E isso nos conduz à próxima questão. Se Satanás não pode se arrepender, e os demônios? Capítulo 5. O caso dos demônios. Poderiam se arrepender? A pergunta é compreensível. Se Satanás não pode voltar, e os demônios? A Escritura aplica a mesma lógica. O estado deles está fixado. Eles não têm carne. Não participam do plano de salvação destinado à humanidade. Pertencem à mesma ordem dos anjos caídos. Está escrito que o juízo final inclui o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Um veredito já estabelecido. Assim, o arrependimento não é uma opção disponível para eles. O destino deles não é aberto, é declarado. E isso nos conduz à pergunta seguinte: se o destino deles está selado, por que Deus simplesmente não cala Satanás? Capítulo 6. Então, por que Deus não o silencia? Se o destino de Satanás está selado, permanece a pergunta: por que Deus não silencia aquele que engana, acusa e divide? A resposta se apoia em 3 princípios. Primeiro, Deus respeita a liberdade, não apenas a humana, mas a de toda criatura. A liberdade só é verdadeira se puder ser usada até contra Deus. Segundo, Deus respeita a justiça. Uma justiça transparente, pública, visível. Terceiro, Deus respeita o desenvolvimento do grande conflito. Um conflito espiritual que envolve céu e terra. O livro de Jó apresenta isso de forma clara. Um tribunal cósmico onde o acusador fala, os anjos observam e a humanidade testemunha. Silenciar Satanás cedo demais impediria a plena revelação desse processo. E isso nos leva à próxima pergunta: Deus deseja que Satanás se arrependa? Capítulo 7. Deus quer que Satanás se arrependa? A Escritura não trata essa pergunta de forma simplista. Sua resposta vai além do dualismo imediato. Primeiro, a resposta é não. A Bíblia não mostra nenhuma possibilidade de retorno para Satanás ou para os anjos caídos. Está escrito que o julgamento deles já está estabelecido, 2 Pedro capítulo 2, e que o fogo está preparado para eles. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mas de outra perspectiva, a resposta é sim, pois Deus deseja a metanoia, o arrependimento humano, não o angélico. O plano de salvação foi criado para a nossa condição, não para a deles. A palavra grega metânia descreve uma mudança interior profunda, um processo próprio dos seres que vivem na fé, na fragilidade e na carne, não dos anjos, cujo estado foi fixado de forma definitiva. Portanto,
A verdadeira pergunta não é: Deus impede Satanás de se arrepender? Mas, o arrependimento existe para seres como ele? A Bíblia responde claramente: não. E assim, o paradoxo que abriu-se esta investigação começa enfim a se dissipar, o que conduzirá à conclusão. Conclusão. O paradoxo resolvido. Nesta jornada apresentada por Chokhmah, o paradoxo encontra seu sentido. Deus é amor perfeito, paciente, constante, voltado ao ser humano. Deus é justiça perfeita, precisa, serena, absolutamente justa. Os anjos vivem decisões definitivas. Os humanos vivem decisões em construção. A salvação é para aqueles que têm tempo. Tempo para mudar, amadurecer, voltar. O julgamento é para aqueles que rejeitaram a luz com plena consciência. E então surge a verdadeira pergunta. A questão não é: por que Satanás não se arrepende? Mas, o que fazemos com a luz que nos foi dada?